Fechou. Pastor Luiz Hermínio, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Para nós é uma honra. Sou pastor Jalmir, aqui da Fé em Família Church, aqui na Grande Florianópolis, e nós idealizamos este pastoreio de pastores, essa mentoria, né? E a primeira pessoa que veio ao nosso coração foi a pessoa do senhor, né? Por tudo que Deus tem feito através da sua vida. Certo? Eu estive já algumas vezes aí no café, aí quietinho, participei aí no Mevan e fui muito abençoado quando estive aí, muito mesmo, e a gente tem consciência de que Deus derramou uma gotinha de óleo aí muito especial na sua cabeça para abençoar a nossa vida, viu? O pastor Jair é um grande amigo nosso, um homem de Deus aqui do nosso Conselho de Pastores aqui em São José, né? E eu quero convidar o pastor Jair para fazer essa oração por nós agora, e o pastor Jair fazendo essa oração, nós queremos ouvi-lo, nós queremos que Deus o use aí para falar conosco, não temos um tempo pré-determinado, o senhor fique muito à vontade para orar por nós, para nos abençoar. Eu tenho um compromisso 4 horas. Ok. É um compromisso familiar, é com os meus filhos, né? Vamos sair para jogar uma linha. Que legal, que legal, que legal. Amém, amém. Então, pastor... Escondidinho. Que coisa. Show de bola, show de bola. E máscara. Amém, amém. Que legal. Então, pastor Jair, vou pedir que o senhor ore por nós aí, nos abençoe. Só lembrando que o pastor Márcio Batista é o nosso moderador, é o facilitador, ok? E o pastor Luiz Hermínio é o nosso mentor hoje aqui, a pessoa que Deus vai usar para falar conosco. Pastor Jair, sou com a palavra, ore por nós, imediatamente o pastor Luiz tem a palavra. Precisa abrir seu microfone. Abrir seu microfone, precisa, Jair. Seu microfone está fechado, Jair. Aí, abri. Tá, deu certo agora? Agora tá. Pai, nós estamos aqui na tua presença nessa tarde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou esse tempo para a igreja de São José, da Grande Florianópolis, e nós queremos orar pela vida do pastor Luiz Hermínio, para que ele realmente seja um canal, seja, Senhor, um porta-voz do céu nessa tarde para todos nós como pastores. Abençoamos esse tempo juntos, abençoamos a nossa cidade, pedimos que o Senhor tenha total direção e controle sobre essa reunião. Nós te agradecemos pela oportunidade de termos aqui o pastor Luiz conosco. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Posso continuar? Todo mundo faz um sinalzinho assim. Glória a Deus. Benção. Irmãos, eu estou muito honrado, muito feliz, né, queria estar aí para poder dar um abraço em todo mundo. Ô, vontade na casa dos outros, meu Deus. Vontade é grande de ver meus irmãos, mas parece que o nosso governador aí entendeu, né, algumas coisas aí nesses dias e abriu pelo menos 30% das igrejas vão estar se reunindo. Mas eu confesso para os irmãos que eu estou sendo muito discipulado pelo Senhor nesses dias, muito discipulado. Eu estou escrevendo tanto, rapaz, que eu devo ter mensagem para pregar nos próximos 3 anos. De tantas coisas que eu tenho escrito nesses 40 dias em casa, nesse quarto aqui, passando grande parte do dia aqui fechado, eu recebi uma direção de Deus para fazer isso, né? Tenho recebido muitas ligações de muitos irmãos perguntando: pastor, é o princípio das dores? É o finais dos tempos? É Mateus 24? É Lucas 21? É os selos do Apocalipse? O que é isso, pastor? Eu digo, eu não tenho uma palavra clara para isso, mas eu quero acreditar que nós não estamos nos princípios das dores, nós estamos sim com o exame dizendo positivo. Nós temos um exame na mão dizendo positivo. E quando a mulher ela recebe um exame na mão dizendo positivo, ela já começa a mudar o seu estilo de vida, já começa a se preparar para os próximos dias, né? E ela não tem ainda nenhuma manifestação na sua barriga, nenhuma manifestação no seu corpo físico, mas ela sabe que dentro dela tem uma semente. Irmãos, pastores, meus amigos, meus irmãos, eu quero acreditar que nós recebemos um exame de positivo, né? O exame que temos nas mãos é de positivo, né? E o recado que eu daria para a igreja do Senhor hoje é: comece a preparar o enxoval. Comece a preparar o enxoval. Algumas pessoas têm dito, quando voltar ao normal,
Eu acredito que não vai mais voltar ao normal. Eu acredito que o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar até onde Deus deseja. Nós fizemos muitas coisas grandes que movimentaram coisas pequenas, mas eu sinto que nós vamos entrar num tempo de fazer coisas pequenas que vão movimentar coisas grandes, né? Eu prego na nossa igreja aqui todas as semanas, todos os domingos. Nós temos 1.500 cadeiras, então a igreja está sempre cheia, 1.500 cadeiras, mais umas 2.000 pessoas acompanhando na internet. E agora a gente está fazendo live ao meio-dia com 14, 15, 13 mil pessoas todos os dias. Então, ou seja, fazendo coisas pequenas que movimentam coisas grandes. Outra coisa que tenho dito também, meus irmãos, é que a igreja não está de férias, ela está de plantão. Nós estamos de plantão, continuamos trabalhando, né? O trabalho da igreja é mais nas regiões celestiais, né? A igreja, ela assume o seu papel na terra, mas ela tem um trabalho nas regiões celestiais, né? E nós temos que entender que o bebê não existe por causa das dores de parto. Ou seja, é as dores de parto que existem por causa do bebê. Ou seja, as dores é por causa daquilo que está nascendo. Eu acredito sim, e é uma fé que estou vivendo nesses dias. Deus está nos preparando para algo muito superior. Agora, um novo tempo vai exigir de nós um novo comportamento. Vai exigir de nós, talvez, principalmente de nós, os ministros do Senhor, que usam da tribuna, que usam do microfone, que estão na igreja dizendo levanta a mão, todo mundo levanta, baixa a mão, todo mundo baixa. Ou seja, nós temos uma voz no coração das pessoas. E eu acredito que nós vamos ter que mexer em algum comportamento. Para viver nesse novo tempo, requer um novo comportamento. E isso tem muito a ver com a igreja. Embora essa pandemia, né, ela é uma coisa global, mas eu acredito que Deus, ele sempre sinalizou com coisas materiais o que ele está fazendo no mundo do espírito. Tudo que Deus faz no mundo do espírito, ele sinaliza com coisas materiais. E eu acredito que essa pandemia nada mais é também do que um sinalizador de Deus. É Deus chamando a nossa atenção, tirando a gente de toda distração. A igreja, ela vai alcançar uma voz nos próximos dias, nas regiões celestiais, que talvez a gente nunca viveu, né? Nós temos pessoas, atraímos pessoas, congregamos pessoas, mas eu acredito que não tem a ver só com isso, tem a ver com a autoridade que o Senhor está dando para a igreja nesses dias. E eu estou muito entusiasmado, embora um pouco triste com toda essa pandemia, né? Com o desemprego de muitos irmãos, mas eu estou muito entusiasmado, muito encorajado para esses dias. Se eu fosse deixar alguns textos para os irmãos, eu tenho um texto aqui que fala em Hebreus, estou estudando muito Hebreus esses dias. Hebreus é a graça explicando a lei, né? Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 2 diz assim, ó, pois também a nós foram anunciadas boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhe aproveitou, visto não ser acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós, os que temos crido, entramos no descanso tal, como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar, disse ele, assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez, no mesmo lugar, diz, não entrarão no meu descanso. Visto restar de alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Eu acredito que Deus está nos convidando para entrar num descanso nesses dias. Por quê, irmãos? Porque nós vamos viver como igreja. E aí eu vou falar, os irmãos julguem. Nos próximos dias a igreja vai viver muito despojo. A igreja, ela vai viver num tempo de muito despojo. Muito despojo. Ou seja, nós vamos ter, eu estava lendo um artigo agora, faz umas 2 semanas, que aumentou em 40% a busca por Deus em toda a humanidade. A busca por Bíblia, a busca por devocional, a busca por palavras de sabedoria da Bíblia. Por quê que está acontecendo? Alô? Alô? Por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque as pessoas estão com fome de Deus. Amós profetizou isso no capítulo 8, versículo 11. E nos últimos dias, Deus deu uma fome na terra, e não é a fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus.
andariam errantes de mar e mar buscando a palavra, mas não encontrariam. Então, quando a gente fala assim, a depender de Deus, não é depender de Deus e viver uma falta de ação, não. Talvez a gente vive nesse desequilíbrio como igreja. Eu sou pastor, eu estou pregando para a igreja, né? Nós somos pastores. Eu quero trazer uma palavra nesse início de tarde para nós, os pastores, a igreja. Nós vivemos num desequilíbrio, ou seja, de firmar a nossa fé nas nossas obras, na nossa capacidade, e outro desequilíbrio é viver na dependência total de Deus sem ação. Então, as duas coisas que às vezes trazem um desequilíbrio para a igreja. É firmar a nossa fé nas nossas obras, e depois o segundo desequilíbrio é viver na dependência de Deus sem ação. Salmo 78, verso 72, a Bíblia diz que Davi reinava Israel com integridade de coração e com habilidade das mãos. Então, a habilidade das mãos e a integridade do coração caminham juntas, né? Mas eu tenho aprendido que Deus dá habilidade para quem anda em integridade. Não significa que Deus dá integridade para quem tem habilidade. Infelizmente, nós, como igreja, nós investimos muito mais na habilidade do que na integridade. E acaba-se que a gente tem dado muitas oportunidades para quem tem habilidade do que para quem tem integridade. Nem sempre quem tem habilidade tem a integridade. Nós precisamos das duas coisas, da integridade do coração e da habilidade da mão. E esses dias o Senhor tem nos aprimorado para isso. O Senhor tem aprimorado. Algumas pessoas dizem, pastor, tem que esperar no Senhor, não é? Querido, esperar no Senhor não é viver uma vida sem ação, né? Não é viver uma vida sem ação. É esperar no Senhor funcionando. A fé, ela está firmada na palavra de Deus, não no nosso entusiasmo. Então, às vezes, nós temos que perder o entusiasmo para ver aonde a nossa fé está firmada. Por que eu falo isso? Porque a nossa fé tem que descansar na palavra de Deus. Porque o entusiasmo acaba quando acaba a alegria. Quando acaba a alegria, acaba o entusiasmo. E muitas vezes Deus tem que criar um cenário, permitir um cenário de caos para que a nossa fé seja restaurada na sua origem, restaurada no lugar de integridade. E eu sempre digo que a fé não é uma vaga esperança. A fé é produzida pela verdade. Eu acho que nós vamos precisar, sim, exercer fé nesses dias. Porque Deus está preparando a igreja para andar em lugares altos, irmãos. Eu confesso para vocês, tem dois sentimentos dentro de mim. Um sentimento de tristeza, de angústia, de ver essa pandemia tomando proporções, e se não bastasse isso, ver um bando de corruptos, né, se aproveitando da situação para estabelecer os seus ideais, para estabelecer as suas ambições. Mas, por outro lado, eu vejo Deus combatendo isso, né? Combatendo isso poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu entendo que Ele já fez tudo por nós, irmãos. Agora, nesses dias, requer de nós um comportamento. Requer de nós um comportamento para viver nesse cenário. Para viver nesse cenário. Davi viveu na casa do seu pai, ele teve um comportamento. Depois ele viveu na casa de Saul, ele teve um outro comportamento. Na caverna teve um outro comportamento. E no palácio ele teve que viver com outro comportamento. Eu não estou dizendo que nós temos que ser camaleões. Eu estou dizendo que a nossa natureza precisa ser restaurada. Embora os movimentos mudem, mas a nossa natureza é a mesma. E o problema que eu vejo, aí os irmãos julguem, da igreja brasileira não é um problema de movimento, é um problema de natureza, né? Por isso que o Senhor busca nossos frutos, não nossos resultados. Resultados, eles manifestam o nosso serviço, mas os frutos manifestam a nossa natureza. Por que muita gente dá resultado, mas não dá fruto? E a gente acha que os frutos é o resultado de um ministério bem-sucedido. E às vezes não. Na maioria das vezes não. Deus tem que parar os resultados para que a gente reveja os nossos frutos. Deus tem que parar os resultados da igreja para a gente rever os nossos frutos, ver a nossa natureza, onde está a nossa natureza. E nesses dias, irmãos, nós como ministros do Senhor, como pastores que somos, a gente tem que pegar o machado e dizer, Deus, dá-lhe com ele na raiz e ver se tem alguma motivação errada no meu coração, ver se tem alguma. Eu tenho falado isso para o Senhor todos os dias. Senhor, vê se há algum pecado em mim, vê se há alguma motivação errada nas minhas intenções de fazer essa live, de mandar carta ao presidente, né? Eu estou para ir lá agora, se Deus quiser, nas próximas semanas.
Mas se eu tenho alguma motivação errada, eu quero ibope com isso, eu quero fama com isso, porque a gente tem que medir as nossas intenções. E tem um texto na palavra de Deus que fala, quando Davi está orando, aquela oração que todos nós conhecemos, a oração pós-queda de Davi, ele ora no Salmo 51, e o verso 6 ele diz assim, ó, certamente tu amas a verdade no íntimo. Ele diz assim, Senhor, tu amas a verdade no íntimo. Então, irmãos, eu posso estar meio entusiasmado com tudo isso, mas eu quero dizer aos meus irmãos, Deus parou os nossos resultados para que a gente meça os nossos frutos. Deus parou a movimentação para mexer nos nossos fundamentos. Como igreja, nós vamos sim viver um grande avivamento nos próximos anos no Brasil. Agora, Deus precisava mexer na nossa movimentação, mexer na nossa identidade como igreja evangélica, mexer nas nossas intenções como igreja evangélica. E é isso que vai acontecer. É isso que essa pandemia está corroborando com a igreja, né? Tem todo o fato que é global, mas eu creio que Deus está cuidando dos seus filhos. Eu tenho firmado, e eu termino aqui, eu tenho firmado a minha vida nesses dias. Pastor, qual foi a palavra que Deus te deu para esses dias? Salmo 101. Salmo 101 foi um rema de Deus para a minha vida nesses dias. E eu, como fui convidado para compartilhar, eu não podia compartilhar uma coisa que eu não estou experimentando. E, para a glória de Jesus, irmãos, eu estou experimentando isso aqui nesse quarto, aqui, onde eu estou passando a maioria dos meus dias e das minhas noites, né? Só saio daqui para estar com minha esposa, só saio daqui para comer, para ir na igreja gravar. E agora estou saindo hoje pela primeira vez para ir dar uma brincadinha com os meus filhos, com as minhas netas, num sítiozinho de um irmão aqui perto. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade de viver a partir da graça recebida, né? A graça recebida, o que nós ganhamos na cruz, tem uma responsabilidade que é inerente a essa graça. Então, nós... porque o que eu vejo é um desequilíbrio muito grande. Não, é Deus que está trazendo a pandemia, é o diabo que está fazendo isso. Para mim, até o diabo é o diabo de Deus. O diabo, ele só faz o que Deus permite. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça de todo principado e de toda potestade, ou seja, as hostes celestiais da maldade, elas têm que bater cabeça para Jesus, não é? Agora, Deus permite. Agora, o que Deus trata é do seu povo. Deus está tratando do seu povo. Tudo que acontecia no deserto, tudo que acontecia em Canaã, visava a restauração do povo de Deus primeiro, antes de qualquer outra coisa. A Bíblia diz, Pedro fala, convém que o juízo comece pela casa de Deus. Então, o Senhor está tratando da gente. E quer saber? A maioria de nós não faz coisas por maldade, não. Não é maldade, não. É a escola. É da escola. É a escola do proteger o meu primeiro. Faz parte. Agora, o Senhor está restaurando a nossa mentalidade nisso. Eu vejo, posso estar errado, não estou dizendo que eu sou detentor desta verdade, mas isso tem me feito experimentar uma coisa muito boa, que está lá no Salmo 101, que diz assim, ó, cantarei o teu amor e a tua justiça, cantarei a ti, Senhor, cantarei louvores, portar-me-ei, esse é o texto, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Ou seja, tem um caminho reto para trilhar, mas eu tenho que me portar com inteligência nesse caminho. Porque a fé não é burra, a fé é inteligente. A fé só não pode se apoiar na minha intelectualidade, ela tem que se apoiar na cruz. A fé, porque não adianta eu manifestar inteligência se eu não manifesto a verdade, né? A fé não pode ser intelectualizada. E hoje, infelizmente, nós vivemos uma fé marxista, uma fé de autoajuda, não de ajuda do alto. Uma fé de frases de efeito, não de profecias, não é? Então, nós estamos sendo restaurados nisso também. Então, ele diz assim, ó, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não conhecerei o mal. Aquele que difama seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não sofrerei. Os meus olhos procuram... Olha isso aqui, gente, que lindo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Uau! O que anda em caminho reto,
esse me servirá. Uau, 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 uau. Então, esse texto, ele tem falado muito ao meu coração. Principalmente essa palavra, essa parte. Cantarei o teu amor e a tua justiça. Irmãos, o Brasil está gerando um filho chamado justiça. Está gerando. E quando está nascendo, dá dor de parto. Dor de parto. Irmão, quando chega na hora, João 16:20 diz, a mulher quando está para dar luz, ela sente forte dores de parto. Mas quando é chegada a sua hora, irmão, chegada a sua hora, se uma mulher entrar em trabalho de parto agora, não tem o que fazer, tem que deitar ela e parir o filho. Porque quando chega a hora, ninguém pode impedir o que está nascendo, ninguém devolve para o ventre uma criança que está vindo à luz. Irmãos, eu tenho um exemplo disso dentro da minha casa. Eu tenho um filho de 30 anos, ele é adotivo. Ele veio para minha casa com 9 anos. E ele é casado, ele tem 2 filhas. A sua esposa teve, há 2 anos atrás, eu estava no Japão, a esposa dele entrou em trabalho de parto, 12 horas de fuso horário do Japão. Ele ligou para mim, estou indo em casa buscar minha esposa para levar para o hospital. Estava tudo certinho, já tinha feito o plano para ficar com ela no quarto. Quando ele chega no apartamento, uau, ela diz, amor, está nascendo. Ele teve que deitar um edredom, ele deitou um edredom, e ele fez o parto. Eu estou lá no Japão, no telefone com ele, e 12 horas de fuso horário, e aquela luta, e ele fazendo o parto, e eu dizia, meu filho, o que você vai fazer? Ele dizia, eu tenho vontade de devolver, mas não volta. Não volta porque está nascendo. Ninguém pode impedir o que está nascendo, meu irmão. Ou nós nos adequamos ao que está nascendo, ou nós vamos perder de vista o que está nascendo. E aí, porque eu sou cooperador daquilo que Deus está fazendo, o Senhor está fazendo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, versículo 9, diz que eu sou cooperador da obra de Deus, edifício de Deus e lavoura de Deus. E um edifício bem feito, ele precisa de um bom fundamento. Uma lavoura, ela precisa de uma boa semente. E aí ele fez o parto. 27 minutos depois chegou o SAMU. Quando o SAMU chegou, a criança já estava mamando. Inclusive, ela está aqui na minha casa, veio almoçar aqui hoje, a Júlia, tem 2 aninhos. E eu comecei a chorar muito lá no Japão. Chorei muito. Dobrei meu joelho lá. Estava lá em Nagoya. Dobrei meu joelho e disse, Jesus, o que é isso, meu Deus? E Jesus começou a dizer, Luiz, o seu filho é órfão. Nos próximos anos, vai nascer um filho no Brasil, e não vai nascer na mão dos especialistas. Vai nascer na mão daqueles que se sentem órfãos, daqueles que se acham órfãos. Vai nascer na mão de pessoas inexperientes, mas um filho chamado justiça vai nascer na mão, porque eu procuro os fiéis da terra. Eu não procuro os experientes. Eu não procuro os grandes estudiosos. Eu procuro os fiéis, os leais da terra, para que eles me sirvam, para que eles andem comigo. Então, meu irmão, esse é os nossos dias. Eu sou um cara que eu estudo muito, fiz teologia, fiz 2, 3 cursos, eu leio o dia inteiro, mas tem um momento, tem um lugar em Deus que não dá para... Você não entra, a sua capacidade não entra, a sua intelectualidade não entra, o seu diploma não entra. Quando você chegar na eternidade, você vai olhar para a mão de Jesus, você não vai ver um diploma, você vai ver uma cicatriz. Porque os diplomas, eles sinalizam o que eu aprendi, mas as cicatrizes sinalizam o que eu venci. E quer saber o que eu penso, meu irmão? Nenhum homem verá a glória de Deus sem viver uma vida de superação. Eu quero deixar essa palavra para os meus irmãos nessa tarde. Eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder compartilhar e rasgar meu coração diante da Igreja do Senhor, aqui do nosso estado, dos nossos amigos também de outras regiões. Obrigado, irmãos. Obrigado pelo privilégio de poder servi-los na mesa do Senhor. Pastor Luiz Hermínio, para nós é um privilégio, assim, sem tamanho, viu? Recebê-lo aqui, poder ouvi-lo. Domingo passado, o senhor estava lá na mesa, né, participando aí de uma videoconferência com o presidente da República. Isso é algo de uma grandeza extraordinária. Eu me senti representado ali pelo senhor, viu? Me senti representado, louvei a Deus. Claro que tinha outros pastores, mas eu me senti muito honrado de saber que tinha um Catarina ali também, né? A mesa ali, foi muito gostoso aquilo, e hoje o senhor está aqui falando para nós com essa simplicidade toda, mostra que você tem um coração especial, viu? Que Deus o abençoe sempre. Nós queremos orar pela sua vida, se o senhor nos permitir. Pastor,
a Bíblia diz que ele diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Você não pode se matricular na escola do aprendei de mim e ser soberbo, prepotente, arrogante, né? A escola do aprendei de mim, se eu aprendi com o meu Senhor é simples, o nosso Senhor é Glória a humilde, Deus. o nosso Senhor vivia no meio de gente. O Senhor era tão parecido com gente que Judas teve que beijar ele para os guardas saber que ele era Jesus. De tão parecido com gente que ele era. O nosso Deus, ele se fez gente, né? Por que a gente vai se fazer Deus? Não, nós somos gente, e na vossa é gente boa, até Jesus voltar. Então... Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Luiz Emílio, eu não sei se nós temos ainda um tempinho, deixa eu olhar aqui. O senhor tem compromisso às 4 horas, né? Então, eu vou abrir aqui para 2 perguntinhas, eu quero fazer 2 aqui em especial. Em primeiro lugar, eu tenho uma percepção de que esses dias são dias em que Deus ele tem tratado muito mais com a igreja do que com o mundo, propriamente dito. Essa é a impressão que eu tenho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, qual é a sua percepção também. É como eu disse, pastor, Deus, ele usa as coisas materiais para explicar as coisas espirituais. Por isso que ele diz, o reino dos céus é como uma rede, o reino dos céus é como uma semente, o reino dos céus é como um homem que vai e compra um campo. Então, assim, Deus sempre usa. Eu acredito que a pandemia é para todos, mas o tratamento é para os filhos, né? Por isso que Jesus falava na multidão e chamava os discípulos e disse, olha, com vocês não é assim. Com vocês o maior seja como o menor. Né? O Senhor, sim, ele está alinhando, sim. O Senhor está discipulando os seus filhos. E se estás sem disciplina, não és filho. Não é? Pastor, a minha percepção nesses dias é o tratamento, sim. O Senhor está tratando da igreja. E nós não podemos entrar num cenário de avivamento se nós não... justamente aquela palavra que Jesus falou para Pedro. Pedro, o diabo me pediu para peneirar você como trigo. E agora, essa palavra peneirar, ela vem da palavra siniazo, no grego, que quer dizer testar a vida de alguém até a morte. Testar a vida de alguém a ponto de atribular o seu interior. Jesus diz assim, ó, Pedro, o diabo quer peneirar você, mas quando você se converter, ajuda teus irmãos. Então o Senhor está dizendo o seguinte, Pedro, eu estou dando um tempo para você se ajustar, porque eu quero usar você. Eu quero fazer coisas sobrenaturais com você. Eu só estou dando um tempo para você se ajustar com o meu coração. Pastores, tem uma demanda chegando sobre a nossa nação e nós não vamos mais poder fazer do mesmo jeito. Nós vamos precisar de uma nova configuração, né? De uma nova configuração. Quando eu era menino, pensava como menino e assim por diante. Tem algumas coisas que a gente já está mexendo na movimentação, né? E eu acredito sim, nós estamos sendo discipulados pelo Senhor. Uma outra coisa, assim, a gente sabe que o senhor está mais próximo do presidente da República nesses dias agora, em oração, em palavra e tudo mais. Nós temos hoje um pensamento, uma visão política de muitas pessoas em relação ao presidente da República, aos governos, etc. e tal. Mas como que o senhor vê essa questão política hoje também do país em relação ao presidente Jair Bolsonaro em particular? Pastor, a minha percepção o que vai mudar o Brasil não é a direita nem a esquerda, é o que vem do alto. Primeiro ponto, para mim. Para mim, o que vem do alto é que vai mudar. Agora, claro, o meu estilo de vida cristão, o nosso estilo de vida cristão, ele tem muito mais a ver com a direita do que com a esquerda, não é? Hoje eu tenho acesso a algumas coisas que o presidente está fazendo, tenho acesso a algum gabinete lá, estou até para ir lá passar uns dias lá dentro, escondidinho, orando, ninguém vai saber, não tem câmera, não tem nada. Eu sou um cara que eu não estou a fim de tirar selfie com o presidente, esse não é o meu chamado, o meu encargo hoje é orar, estabelecer um altar de intercessão escondido. Ok. O meu apoio é o apoio à figura de liderança. Se fosse outro, seria para outro. Se fosse outro partido, seria. Agora, eu não posso negar, pela fé que vivo, pela fé que comungo, pela fé que declaro, que confesso. Meu irmão, nós temos um presidente da República que ganhou uma eleição deitado numa cama, né? Com 15 segundos de televisão e sem dinheiro no bolso, que ganhou a eleição deitado numa cama. Isso me faz lembrar de Davi. Veja bem, guarde bem meu coração, não estou fazendo uma comparação de um homem
com um personagem da Bíblia, não é isso. Mas me faz lembrar que Davi que derrubou um gigante, um menino com uma funda na mão, com uma pedra, derrubou um gigante. Então, assim, ó, eu não tenho como negar, na minha fé, na minha consciência, que Deus criou um cenário no Brasil. Deus criou um cenário, né? Agora, o trabalho da igreja não é ficar tirando selfie com o presidente. O trabalho, o que é que os profetas faziam? Eles iam e diziam, assim diz o Senhor, e corriam para o deserto. Não é? Davi conseguiu escapar de Saul, mas de Natã ele não conseguiu. Então, a igreja, ela tem uma voz profética nas regiões celestiais. O nosso trabalho da igreja, embora eu tenho aqui o pastor Lapa, que é meu vice-presidente, ele é vereador na cidade, de repente vai até concorrer a um cargo a vice-prefeito da cidade. Estamos aqui orando por isso ainda, né? Eu sei que tem muitos homens e mulheres de Deus que têm um encargo eclesiástico, tem um encargo político também, e eu sou a favor. Né? Você tem que fazer... Eu tenho pessoas que eu estou ajudando a pagar a faculdade que vão ser doutores, vão ser promotores aqui na cidade. E eu estou ajudando a pagar a faculdade dele. Por quê? Porque essa cidade vai precisar de promotor justo, vai precisar de advogado justo. Eu sou a favor disso. Eu não preparo gente só para o púlpito. Meu filho quer ser jogador de futebol, ele tem 13 anos. E vai que ele vai ser um jogador de futebol. E daí? Eu acho que nós temos que praticar justiça em todas as áreas que Deus nos permite estar. Então, se Deus nos permite estar na política, vamos praticar justiça. Eu não sou partidário, né? Não sou partidário. É claro que no dia da votação eu vou ter que votar em alguém. E eu voto naquele que sempre tem mais critérios e princípios no reino. Sempre. Que tem mais critérios e princípios. Eu parto do princípio seguinte, pastores. Quem mandava na Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. Quem mandava no Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade era José. Então, para mim, a figura que está na cadeira da presidência é uma coisa. A autoridade nem sempre está na mão de quem está na cadeira. Às vezes a autoridade está no mundo espiritual, nas pessoas espirituais que Deus levantou para cobrir esse lugar. O Faraó teve um sonho, mas quem revelou foi José. O Faraó governou o Egito no tempo da fartura, no tempo da necessidade teve que ser José. Teve que ser um homem guiado pelo Espírito Santo. Então, o que é que eu penso? Eu acho, sim, que nós, como igreja, nós temos, sim, voz. Precisamos ter... meu negócio não é com política. O meu também não. Eu sou pregador do evangelho. Agora, eu não posso vir para minha casa e achar que está tudo certo. Não, eu tenho palavras de sentenças que eu estou liberando. E essas palavras, elas também pegam a minha casa, né? Eu sou provado por tudo que eu sentencio. Agora, eu quero deixar bem claro que o meu apoio não é só a figura do homem, Jair Bolsonaro, mas é a figura da presidência da República. Se mudar o presidente, eu quero poder continuar sendo um conselheiro ao presidente. Amém? Se não, não. Amém? Se ele achar que não, não. Mas se enquanto me permitirem, eu sempre vou trabalhar no conselho para servir o governo, não para buscar os meus interesses como igreja. Eu nunca peguei meu telefone e pedi nada, nem para o vereador, nem para o prefeito, nem para o deputado. Eu tenho 12 projetos sociais aqui que não usam dinheiro público, usam dinheiro dos meus livros, para deixar bem claro que nós estamos como igreja para servir o governo, não para ser servido pelo governo. Amém, amém, glória a Deus. Queria estar aí para você botar a mão na minha cabeça, viu, me abençoar, mas vou pedir para você estender a mão para nós aqui, nos abençoar em nome de Jesus. Gente, obrigado, queria ouvir vocês também, não basta só de falar, não, eu gosto de ouvir. Assim que voltar lá aos cafés, a gente se encontra lá. Queria muito estar ouvindo vocês também. Geraldinho, meu amigo, saudade de você. Te amo, querido, te amo demais. Precisem lá com o Geraldinho, gente. Geraldo é não. Geraldo sabe aquele pacotinho de mumu, docinho de leite, aquele sacolinho, sabe? Aquela tripinha que você faz um buraquinho assim, aperta. O Geraldo é um docinho de leite. Coisa linda. Pastor Luiz, eu vou pedir para o senhor orar por nós, nos abençoar, e depois o Geraldo vai orar pelo senhor. Amém? Nós vamos concordar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti, e o Teu amor nos ensinou a amar. A Tua santidade nos constrange, Senhor, e eu peço que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós. Nos torna sóbrios, Senhor. Senhor, a palavra que nós temos liberado nesses dias é sobriedade. Esperando, batendo firme, confiando firmemente no Senhor. Senhor, nós abençoamos os pastores da região de Florianópolis, da região do estado de Santa Catarina, todos aqueles que estão fazendo parte dessa reunião, seus filhos, torna-os invisíveis aos olhos do inimigo. Senhor, aquele pastor que paga um aluguel, que depende do recurso
para manter o aluguel, para manter seus filhos na escola, para manter o seu ministério. Senhor Deus, levanta um anjo provedor desses dias, e pressione a teu filho como tu sempre faz, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, guarda-nos e damos uma voz de comando a esse vírus. Então, nós queremos declarar que o estado de Santa Catarina vai ser o menos afetado por esse vírus. Nós queremos declarar que esse vírus não tem vez aqui, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar que estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. E assim seja, Deus, com a tua glória. Amém. Tenta sua mão, por favor, pastor, o apóstolo Hermínio, querido. Senhor nosso Deus, nós nos prostramos diante da tua presença, reconhecendo a tua soberania, a tua grandeza, Pai, e também reconhecendo que o Senhor levantou o apóstolo Hermínio nesta geração para fazer a diferença, Pai, com este manto profético e apostólico que o Senhor colocou sobre ele. Deus, que ele seja a seta, meu Pai, que acerta o alvo, que ele seja a boca profética em Brasília, e que Brasília reconheça que um tempo novo, que a glória do Deus Altíssimo, que o reino de Deus descerá sobre Brasília. Pai, usa o teu filho com poder e autoridade, com graça, para que o nome do Senhor seja exaltado e a bandeira de Jeová Nissi seja levantado no lugar mais alto da capital brasileira. Fazemos menção de Mateus 18:18, que diz que o que dois ligar é ligado, e nós ligamos o novo tempo no Brasil, e nós desligamos toda ação iníqua sobre o povo brasileiro, sobre a nação brasileira, em nome de Jesus, amém e amém. Graças sejam dadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Luiz, um beijo. Deus lhe abençoe. Prazer demais. Deixa eu fazer menção aqui do Jair, agradecer ao Jair pelo convite, ao Márcio Batista também. Quantas vezes lá em Joinville eu dormi na casa do pastor Valmor, né, ia pregar na Quinta da Vitória. Glória a Deus, cara. Não pode pensar. Foi muito forte. Sentava com o pastor Valmor, e às tardes aí tomando um café na casa deles, muito bom. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, essa família Batista aí que Deus tem usado profundamente no nosso estado. Deus abençoe vocês, todos vocês. Glória a Deus. Jair, obrigado, te amo, fica com Deus. Bom futebol lá, viu? Glória. Bom futebol. Meu filho, vai ser bom aqui.